Olá, minhas queridas irmãs do Grupo Ruth Companheira e você que está me vendo no YouTube, no Instagram. Vamos continuar na meditação dos nossos versículos do livro de Êxodo. Nós estamos no terceiro livro do Pentateuco, Êxodo, que registra a saída de Israel do Egito e o seu decorrer depois dessa saída. O que aconteceu? Nós já vimos Israel no cativeiro, nós já vimos Israel redimido da escravidão, já vimos Israel viajando para o Sinai, para o Monte Sinai, já vimos Israel recebendo a lei, e agora nós vamos ver Israel em adoração, que vai do capítulo 24 ao 40, ao último capítulo. Tem muita coisa para ser vista e muita coisa maravilhosa, porque são cheios de detalhes, e são detalhes que Deus fez, e tudo que Deus faz é maravilhoso, né? Então, daqui até o final do Êxodo, o povo está acampado em volta do Sinai. Então, eles estão acampados em volta do Sinai, e Deus está com Moisés lá em cima no Sinai. E Deus está dando orientações a Moisés. Moisés passou lá 40 dias e 40 noites. Deus falando com Moisés. E o capítulo 25, ele diz que Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então Deus vai mandar Moisés fazer um tabernáculo, uma tenda no meio do povo. O povo rodeando a tenda de Deus, que é o tabernáculo. Mas antes de qualquer coisa, antes mesmo de falar no tabernáculo, Deus fala para Moisés pedir para o povo uma oferta alçada. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Quando nós falamos em oferta alçada, às vezes nós temos a ideia de que é uma oferta em quantidade. Alçada em quantidade. Mas alçada não é quantidade. Alçada é com alegria, voluntariamente. Nada obrigado, não é um imposto, mas é uma oferta voluntária, dada com alegria. Não podia ser uma oferta que o ofertante estivesse se desagradando de dar aquilo, não. Era uma oferta com alegria, com satisfação, e ele manda que o povo traga ouro, prata ou bronze, fios de lã, azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para as lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de onix e outras pedras de valor. Mas no deserto eles tinham tudo isso? Tinham, porque os egípcios haviam dado para eles. Na saída do Egito, eles estavam quase que dizendo assim, vão embora, porque nós não suportamos mais. Nossos primogênitos já morreram, vão embora. O que vocês querem? O que vocês precisam? E deram muitas coisas para o povo de Israel, os egípcios. E eles tinham toda essa mercadoria. Deus sabia que eles tinham toda essa mercadoria. Então, Deus quer preparar uma tenda uma habitação dele no meio do povo. Mas para isso, a matéria-prima tem que vir voluntariamente e com alegria pelo povo. O que nós podemos concluir aí? Que a presença do Senhor dentro de nós, o primeiro passo para que a presença do Senhor esteja dentro de nós é a nossa vontade, é o nosso desejo de buscar. É o nosso desejo de estar perto do Senhor. Então é o nosso desejo de darmos aquilo que nós temos. Era o que eles tinham, a matéria-prima para fazer o tabernáculo. Eles tinham aquilo. Então o que nós temos, seja o que for, pouco ou muito, o que nós temos, Ele quer voluntariamente, com alegria, com disposição. Quem se chega a Deus tem que se chegar com fé, crendo. Esta é a matéria-prima que o Senhor pede de nós, a fé, para que Ele possa habitar dentro de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a oferta tem que ser voluntária.
Foi a primeira coisa que Deus pediu. De homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Então, é isso que Deus queria, uma oferta voluntária. E até hoje Ele pede que nós tenhamos o desejo de tê-lo em nosso meio, o desejo de tê-lo dentro de nós, a alegria de sentir a presença do Senhor. É isso que Ele pede para nós. Essa é a matéria-prima. E a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Muito bem, prossigamos. No versículo 8 ele diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O homem, depois da sua queda, depois que Adão pecou, veio sobre o ser humano, sobre a natureza humana, um medo. Então ele ficou com medo de Deus. Nós vemos lá em Gênesis que ele se escondeu quando ouviu a voz de Deus. E ele não fazia isso, mas depois do pecado surgiu o medo. Então o homem passou a ter medo de Deus. Quando Deus se manifestou no Sinai, com trovões, eles se apavoraram. Disseram a Moisés: não, ele fala contigo, mas conosco não, nós temos medo. Então Deus decidiu: eles não querem vir perto de mim, eu vou lá, eu vou ficar no meio deles. Eles habitam em tenda, faça uma tenda para mim, eu quero uma tenda no meio do meu povo. Então ele fala aqui: farão e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar. Teria que ser da maneira como ele mostraria para Moisés, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Deus mostraria para ele, não só falaria como tinha que ser feito, mas ele mostraria, item por item, como seria feito. Moisés não podia alterar nada. Ele não era o engenheiro, ele não era o construtor. Deus ia providenciar tudo, mas era do jeito que Deus mandou fazer. Moisés não podia pôr nenhuma coisa que fosse alterar aquilo que Deus mandou. Então, a lei do Senhor, a palavra do Senhor não deve ser alterada em nada. Devemos segui-la da maneira como Ele deixou para nós. É assim que Deus quer. Aquele que altera, aumenta ou diminui a palavra, é anátema. Então não podemos fazer assim, né? Muito bem, a primeira coisa que Deus deu as diretrizes para Moisés de fazer foi a arca. A arca seria uma caixa, ele deu as medidas, e essa caixa seria de madeira. Nós precisamos saber que toda a madeira usada no tabernáculo foi das árvores de acácia. Tem bíblias, como a minha, por exemplo, que fala madeira de cetim. A madeira de cetim é uma outra madeira, mas na tradução, na hora de traduzir, foi colocado madeira de cetim, mas na verdade é madeira de acácia. Porque ali no deserto onde eles estavam, a única árvore que tinha era madeira de acácia. E a acácia é uma árvore própria do deserto. É uma árvore retorcida, é uma árvore dura, cheia de nó, difícil para ser trabalhada. O marceneiro não quer nem saber de trabalhar em árvore de madeira de acácia, porque é muito difícil de trabalhar. Ela é resistente, e ela é cheia de nós, e ela é retorcida, e é difícil. Mas era essa madeira que tinha que ser trabalhada. Você identifica, assim, as características dessa madeira com a nossa natureza humana? Difícil de ser trabalhada, muitas vezes retorcidas, cheias de nó. Sabe, meu pai tinha uma frase que agora eu entendo. Quando ele via uma pessoa complicada, ele dizia assim: cheia de nós pelas costas. Era uma frase dele, cheia de nós pelas costas, e hoje eu entendo o porquê. A árvore cheia de nós é muito difícil de ser trabalhada, e a natureza humana é assim, somos difíceis de ser trabalhados. Essa madeira tinha que ser cortada tábuas iguais. Deus daria a medida das tábuas e seriam cortadas iguais, nenhuma diferente da outra. Tinha que ser alinhada e cortada igual. Porque para Deus nós não temos diferença, somos todos iguais.
preto, branco, pequeno, grande, rico, pobre, como for, somos iguais. Então, as madeiras eram todas iguais. E elas seriam colocadas não na horizontal, na posição como se estivesse deitada. Não, seria na vertical, porque Deus nos quer de pé. Levanta e eu falarei contigo. Então Deus nos quer de pé. Aquelas madeiras deveriam estar em pé. Mas em pé, na areia do deserto? Não, porque deserto significa o mundo. Então a madeira não seria colocada direto na areia, mas ela teria uma base para ser colocada. Essa base é uma base de prata, porque a prata significa redenção. Então nós somos redimidos pelo Senhor. Ele nos resgatou. Então a base seria de prata. Foi de prata, foi colocada. Outro detalhe, a madeira deveria estar ligada uma à outra por ganchos. Por ganchos, deveriam estar ligadas umas às outras. Elas não poderiam estar soltas ou simplesmente encostadas. Não, elas tinham que estar ligadas. Porque a gente sabe que a madeira, quando ela é cortada, ela está num estado. Quando passa o tempo, com a ação da chuva, com a ação do sol, com o próprio da madeira, ela murcha. E haveriam fendas, se acontecesse assim. Então ela teria que ser unida. É a nossa união. O Senhor disse, o Senhor Jesus, quando deu as últimas orientações para os discípulos, está lá em João, ele falou que a nossa união mostraria ao mundo que ele estava conosco. Então nós temos que estar sempre unidos, porque essa é a vontade de Deus. Essas madeiras seriam revestidas de ouro. Por quê? Porque o ouro significa a divindade de Deus, a glória de Deus. Nós fomos resgatados, temos uma base de prata e agora revestidos de ouro. Somos frágeis, sim. Somos duros, sim. Somos difíceis de ser tratados. Mas agora o ouro está cobrindo. Então nós temos a glória de Deus na nossa vida. Conhecemos a Deus. É claro que esta glória que eu falo de Deus é em parte, porque nós só vamos ter completa quando estivermos nos céus com Ele, né? Mas as tábuas de acácia, elas teriam base de prata e cobertas de ouro. Significa a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é assim, unida, com base de remissão e cobertas da glória de Deus, né? Então, vocês vão ver que todos os utensílios também, eles ou eram de ouro ou eram de acácia, das árvores de acácia, cobertas de ouro. A arca era assim, era uma caixa de madeira de acácia, coberta de ouro, revestida por dentro e por fora com ouro, com uma tampa que era chamada de propiciatório. O propiciatório era o lugar de encontro de Deus com Moisés. Então ali Deus falaria com Moisés. Essa arca, ela ficava no lugar santíssimo, aonde o sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar sacrifício dele e do povo. Então a arca ficaria ali. A tampa da arca era o propiciatório, era de ouro maciço, numa peça só. Então ali naquele lugar onde Deus falaria com Moisés, era uma peça onde 2 querubins de asas abertas se encontravam. Era naquele lugar que Deus falaria com Moisés. Então o tabernáculo, irmãos, é um mistério de Deus, mas ele revela, porque ele é todo o tabernáculo. Vai ser colocado, vocês vão ter aí para visualizar uma maquete do tabernáculo. Todo esse tabernáculo, ele é uma sombra do que viria, uma sombra do que é hoje. Ele é um tipo mostrando Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que a arca era a figura de Cristo, porque nela continha, no primeiro momento, as tábuas da lei que Deus deu para Moisés. As segundas, né? Porque as primeiras tábuas Moisés quebrou, indignado com o povo, porque o povo levantou um touro de ouro para adorar enquanto ele estava lá no Sinai.
mas Deus deu as segundas tábuas. E essas segundas tábuas seriam guardadas, Deus deu a ordem que elas seriam guardadas nesta arca, dentro dessa arca. Depois veio a vara de Arão, que floresceu, e um pote de ouro com maná. Então ali estaria as leis, e o salmista diz assim: a tua lei escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então fala sobre Jesus: a tua lei escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. Jesus não teve pecado. Ele escondeu a lei de Deus no seu coração. E ele enfrenta até o inimigo. Naquele período em que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo inimigo, foi com as leis do Senhor, foi com a palavra do Senhor que ele venceu o inimigo, venceu a tentação. Então, ali estavam as tábuas da lei e testemunhava de Jesus. Também a vara de Arão, porque Jesus exerce maior sacerdote que Arão. Por quê? Arão era da descendência de Levi. Então, ele podia ser sacerdote. Jesus não. Jesus vinha da tribo de Judá. Mas Jesus era irrepreensível. Ele morreu por nós sem nenhum pecado. Então, ele teve um sacerdócio maior que o de Arão. Arão era humano, era homem, sujeito ao pecado. E pecava. Mas Jesus não. Jesus tinha um sacerdócio irrepreensível. Também o maná. Jesus é o pão que desceu do céu. O maná veio, saciou a fome do povo de Deus no deserto, mas Jesus veio como o pão do céu para nos dar a salvação. Se encarnou como homem, morreu na cruz, mas ressuscitou e venceu a morte e nos deu a vida eterna. Então, a arca representava Jesus. As representações do tabernáculo, eu vou dizer algumas para os irmãos, para as irmãs. Ouro significava a glória de Deus, a divindade, a própria divindade de Deus, a glória de Deus. Prata, a redenção. Cobre, juízo. Nós vamos ver isso que o altar e a pia eram de cobre. Ficavam logo no início, no pátio do tabernáculo. Quando se entrava no tabernáculo, a primeira coisa que encontrava era o altar do sacrifício e depois a pia, o lavatório, para a purificação. É juízo. A cor azul é celestial, fala sobre céu. Púrpura, uma realeza. E escarlata, sacrifício. Então, existe nas cores que continham o tabernáculo toda uma representação. É coisa maravilhosa, é coisa de Deus. O tabernáculo é coisa de Deus mesmo, todinho, descrito por Deus. E ele providenciou todas as coisas para que esse tabernáculo se erguesse. Todas as coisas. Então nós vamos ver aqui, do capítulo 25 até o 40, falando sobre isso, sobre esse tabernáculo. Muitas coisas vão ser ditas aqui, e muitas ainda vão deixar de ser ditas, porque isso aqui são coisas que vêm e vão mostrando e vão ser revelando para nós. Porque Deus vai revelando para nós. Aquilo que ele fez lá no deserto, quando o povo estava lá no deserto, era uma sombra do que hoje nós temos. E ainda do que há de vir. É um tipo ainda de coisas que ainda hão de vir. A arca foi feita para que Deus falasse com Moisés. O versículo 22 do capítulo 25 diz assim: e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então tudo que Deus queria para os filhos de Israel, ele falaria com Moisés ali na arca. Muito bem. Temos em seguida, no capítulo 25, a mesa de madeira de cetim. Essa mesa de madeira de cetim, já falei para vocês que é acácia, né? Ela seria também revestida de ouro. E nessa mesa seriam colocados os pães da propiciação. Esses pães eram colocados no número de 12, que representava as 12 tribos de Israel. E eles ficavam ali de sábado a sábado. A cada sábado eles eram renovados. E os sacerdotes poderiam se alimentar desses pães. Esses pães representam a provisão de Deus para o povo de Israel. E a provisão de Deus para nós. Deus provê o pão. É Deus que nos dá aquilo que nós temos.
Então ali seria a mesa colocada, toda revestida de ouro, onde eram colocada a provisão de Deus, os pães da propiciação. Em seguida ele fala sobre as cortinas. As cortinas do tabernáculo. Nós temos a passagem de quando Jesus expirou na cruz do Calvário, que tem a passagem que fala que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Então, quando fala véu, nós imaginamos que seja uma coisa fina. Não era. Eram cortinas de linho fino, mas eram em número de 10 e elas se entrelaçavam. Então imagine como que eram essas cortinas grossas. Elas se entrelaçavam e elas eram bordadas nelas. As bordadeiras faziam o desenho e bordavam querubins nessas cortinas. Era uma coisa fina, muito bonita. Então o tabernáculo, quem via por fora, achava que seria uma coisa rústica, mas ao entrar, deparava com uma coisa linda. Mas eu quero deixar assim, registrado para você, que o pecador que levava o seu sacrifício não entrava, nem no pátio. Ele ficava na porta. Ele trazia a ovelha ou o touro, o que ele trouxesse para ser sacrificado, ele traria até a porta, até ali a entrada do pátio. O levita viria, pegaria dele, ele falaria o pecado, porque é preciso confessar. Então ele confessava o seu ato de pecado. O levita examinava o animal, se o animal estava de acordo, se era um animal dentro dos parâmetros que vocês vão ver lá em Levítico, como deveria ser os animais para o sacrifício, se estava dentro daquilo que Deus queria. Ele deixava o animal ali com o levita e ficava do lado de fora. Aí o levita ia levar para o altar, onde ia ser sacrificado, asperjado sangue nas pontas do altar. Em cada ponta do altar foi feito pontas de madeira revestida de cobre, porque é redenção, fala de redenção, aí não é revestido de ouro, é de cobre, e em cada ponta era colocado sangue. Então ele fazia ali o holocausto do animal. Antes disso, que alguns dizem que a pia era usada para a purificação depois que o sacrifício era feito. Mas nós sabemos que os judeus, eles prezam muito pela purificação. Então, antes de apresentar o sacrifício no altar, o sacerdote se purificava também. Ele ia até a pia, se lavava mãos, pés, e aí ele ia para o altar fazer o sacrifício. E depois do sacrifício ele tornava a se lavar também, para poder entrar no lugar santo. O que tinha dentro do lugar santo? O candelabro, que era a única fonte de luz dentro do santuário. O santuário se constituía do lugar santo e do lugar santíssimo. O candelabro era a única fonte de luz, mas quando ele era não, porque ele tinha que permanecer aceso o tempo todo. Tinha que ser colocado azeite puro, colocado ali e tinha que queimar o tempo todo, porque era a única fonte de iluminação. E representa o Espírito Santo, porque é quem ilumina, quem mostra. E ali refletindo nas paredes de ouro, imaginem como ficaria lindo aquilo, né? Então tinha o candelabro, tinha o altar do incenso, que significam as orações. Ali eram colocados incensos, com materiais próprios, que não podia se fazer daquele incenso em lugar nenhum. Em lugar nenhum podia ser feito um incenso igual àquele do lugar santo. Só ali tinha aquele tipo de incenso. E era um perfume maravilhoso. Então ali era colocado incenso que subia para Deus. E esse incenso significa as nossas orações. Bem como nós já falamos, a mesa dos pães da propiciação. Então eram 3 peças: candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães da propiciação. 3 utensílios ficavam no lugar santo. No lugar santíssimo ficava a arca, que o sacerdote entrava ali uma vez por ano para apresentar sacrifício por ele e pelo povo.
Então nós temos aqui uma figura do tabernáculo, vocês podem estar vendo aí uma maquete do tabernáculo, vai ser bom. Outra coisa que eu queria dizer para as irmãs, para você que me escuta, quando você ler Êxodo, a partir do versículo 25, como nós estamos acompanhando, você leia também Hebreus 8, 9 e 10. O escritor aos Hebreus teve uma inspiração de Deus para relatar o significado do tabernáculo. Então, é bom você estar lendo Êxodo 25 até o final, mas estar também lendo Hebreus no capítulo 8, 9 e 10. Você vai entender melhor sobre o tabernáculo. Agora, uma coisa que eu achei interessante, vou dizer que não foi eu que pensei isso, mas eu vi e achei interessante, é a nossa posição no tabernáculo. Eu disse para as irmãs que o ser humano que levava o sacrifício, que precisava ser perdoado, ele não entrava no pátio, ele ficava do lado de fora. E hoje nós vamos meditar numa coisa: em que posição nós estamos no tabernáculo do Senhor? Nós estamos, porque hoje nós temos entrada no tabernáculo, nós podemos entrar, nós podemos ver tudo, nós podemos saber de tudo, e nós estamos do lado de fora do tabernáculo. Alguns estão do lado de fora ainda do tabernáculo. É necessário entrar. O tabernáculo é a nossa remissão, é a remissão dos nossos pecados, é o perdão dos nossos pecados. Então, alguns estão do lado de fora, outros entraram para o pátio, onde os levitas ficavam, e estão até frequentando alguma igreja, fazendo rituais de culto, mas ficaram ali no pátio, no ritual dos cultos. Não se aprofundaram. Outros já foram até o lugar santo. Sabem sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, que ilumina, que dá visão. Oram com o altar do incenso. Reconhecem a provisão de Deus, mas ficam ali no lugar santo. Mas eu espero que nós, eu e você, entremos no lugar santíssimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, e ele foi reconhecido como Filho de Deus, até pelo chefe dos exércitos romanos. Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Aquele véu foi rasgado e nos deu entrada para entrar no lugar santíssimo. Nós temos esse direito de ir direto a Deus, e Ele quer intimidade conosco. Ele sempre quis intimidade com o povo. Ele sempre quis estar no meio do povo. Quando eu falei em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, eu falei que Pai, Filho e Espírito Santo sempre trabalham a favor do homem. Então o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer intimidade conosco. Cheguemos no lugar santíssimo, porque Jesus abriu o véu e nos deu essa entrada. Mas só Ele, ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Para se chegar diretamente e ter intimidade com o Senhor, precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador, como o Senhor que sem pecado algum morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por mim e por você. E agora, Deus que enviou o seu único Filho, nós que ainda éramos pecadores, não tínhamos direito, mas recebemos essa graça. Graça e presente não merecido. Recebemos essa graça da parte de Deus. Cheguemos-nos a Ele. Através da fé, cheguemos-nos a Deus. Ele quer só ouvir a sua voz. Ele só quer saber se você confessa Jesus como seu Salvador. E qual é o seu problema? Deus quer saber qual é o seu problema. Tenha Deus como um amigo. Não como um Deus distante. Como um Deus carrasco. Como um Deus que castiga. Não, tenha Deus como amigo. Conte tudo o que você precisa. Ele está pronto para ouvir. Ele fez uma tenda no meio da tenda dos filhos de Israel. Ele quer fazer uma tenda dentro do nosso coração e estar sempre ali conosco. Mas não se esqueça que para isso
Você tem que ofertar a oferta voluntária, aquilo que você tem, o teu coração, a tua vida, entregue a Jesus. Deus te abençoe.